Bom, pessoal, conforme eu falei, o resultado da lista de exercícios não foi muito bom e as duas questões que tiveram o pior resultado foram essas duas que a gente está apresentando aqui. A primeira questão e a sexta questão, ou seja, a primeira e a última. A gente vai falar um pouco sobre elas agora, ok? A primeira coisa, é importante que vocês entendam do que se trata a questão e entender a questão. Né? Sem isso, a continuidade do curso é difícil. O fato de errar não tem muito problema. Isso não tem problema, se vocês entenderam a questão. Ok? Então vamos dar uma olhada na primeira questão. Aí. A primeira questão fala para reconhecer os strings da forma 0 elevado a 0 i vezes 1j vezes. Né? Tal que I mais j é par. Se vocês observarem bem aqui, 0 i vezes 1j vezes. Então, a primeira, se o mais j é par, o comprimento do string é par. E a segunda coisa é que só pode entrar o zero, zero mais vezes o caractere zero, e depois só pode ter caractere 1. Depois que entrar um caractere 1, não pode mais entrar o caractere zero. Né? Então e aqui eu ainda dei o exemplo, né, dos strings que podem estar. Ora, observa aqui que depois que entra um, não pode ter um zero. Né? Comprimento 3 não tem ninguém, então vocês têm que testar com esses strings, ver se eles são reconhecidos, e com os demais strings de comprimento menor que 4, os que não estão aqui também não podem ser reconhecidos. Ok? Então tem duas soluções para esse problema aí. Vamos dar uma olhada nas duas. A primeira solução possível é a seguinte. Eu posso tentar fazer com o meu raciocínio só. Então, eu tenho um estado inicial, vou chamar de Q0, que, como ele não tem nenhum zero nenhum 1, ele é final também. Porque a quantidade total é par. E não tem zeros depois do 1. Né? É o caso de IJ sem zero. Se entrar zero, eu estou contando a quantidade de zeros. Pode. E se não, como não tem nenhum. Como aqui não tem nenhum ainda, o que acontece? Se entrar a quantidade par de zeros, eu reconheço. Depois disso, aqui pode entrar um 1. Mas se entrar um 1, eu não quero mais que entre zero. Então eu vou para um novo estado. Que eu vou chamar de Q2. O mesmo aqui. Aqui se entrar um 1, eu vou para o novo estado. Eu vou chamar esse estado aqui de Q3. O que acontece agora? Depois que entra um 1, não pode mais entrar zeros. Eu vou contar a quantidade de uns aqui, porque eu tenho que contar a paridade, comprimento total do string. Ou seja, se o zero se entrar 0, 1, a quantidade é par, o total. Então esse aqui é final. E esse aqui não é final. Ok? Por que esse aqui não é final? Porque aqui, ó, o comprimento total é 1, ou então 0, 0, 1, é sempre ímpar. E depois disso, se entrar 0, para ele ser um AFD, eu tenho que colocar aqui. Se entrar 0, o que acontece? Se entrar 0, eu não reconheço, porque teve um 0 depois do 1. Então eu vou para um outro estado aqui, que eu posso chamar de Q4, que é o estado morto, né? Não reconhece mais ninguém. Depois que entrou um 0 depois do 1, eu não reconheço mais. Isso é uma forma de fazer esse problema. Tá? Então, se vocês quiserem testar, por exemplo, para 0, 1, isso aqui não pode, isso aqui é um 0, tá? Isso aqui não pode reconhecer, por quê? Porque tem comprimento ímpar, então vamos testar, 0, 0, 1. A mesma coisa, esse aqui, ó, 0, 0, 1, 0, apesar de ele ter comprimento par, entrou um 0 depois do 1, não pode reconhecer. 0, 0, 1, 0, não reconheceu. Tá. Então parece que está funcionando, né? A outra solução possível para esse problema é o seguinte, a gente disse que isso daí é basicamente, primeira condição, o comprimento do string é par, então isso a gente já sabe fazer. Tem um Q0 aqui que é inicial. Eu conto a quantidade de total de zeros e uns.
e aqui um estado Q1 que não é final. Agora a gente tem uma outra condição, que é depois do zero, depois que entrar o primeiro 1, não pode entrar mais zeros. Então eu faço um outro autômato aqui que controla essa condição. Ele tem o estado final é R0. Ótimo. Pode entrar quantos zeros eu quiser. Ótimo. Depois que entra um 1, a situação... Opa, meio feio isso. Depois que entra um, a situação é, pode entrar quantos 1s eu quiser. Isso aqui, Tá, esse é um estado final, tá? Ficou feio, mas é um estado final. E o que não pode acontecer? Não pode acontecer entrar um 0 agora. Se entrar um 0, eu não reconheço mais, certo? E agora, se você fizer o produto desses dois autômatos, você vai obter esse aqui. Na verdade, esse estado aqui, que é 4, vai estar duplicado, né? Porque ele vai continuar contando a paridade. Mas vão ser dois estados não finais que aqui estão juntados, quando a gente fez a mão. Mas se eu fizer o produto desse com esse, eu vou obter basicamente a mesma coisa. Então, isso é a forma de resolver esse problema aqui. Ok? O problema número 6, também, ele tem também algumas maneiras de resolver, ok? Quais são as maneiras de resolver esse problema número 6? Vamos ver. Primeiro tem que entender quais são os strings que estão aqui. Esse n aqui significa qualquer número natural. 0, 1, 2, 3, etc. Está dito aqui, né? Então, isso aqui quer dizer, antes do primeiro 1 pode ter quantos zeros eu quiser, se aqui for 2 também, antes do segundo 1 também, antes do último 1 também. Então, isso aqui está dizendo basicamente o seguinte, se aqui é n está dizendo tem quantidade par de 1s. E, além disso, não termina em 0. Então, você pode fazer pelo E também. Né? Tem várias maneiras de fazer por isso, pode fazer na mão também. Eu vou mostrar só para... Então, aí a quantidade de 1s é par, e, além disso, não termina em 0. Você pode fazer um E aí também, que resolve o seu problema. Porque aqui, ó, ele é obrigado... se ele for vazio, ele reconhece. Mas qualquer outra coisa com N a partir de 1, ele vai terminar em 1. Então, como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. Então, questão 6. Ficou meio ruim aqui de desenhar, mas vou tentar. Primeira condição é o número de 1s é par. Isso a gente sabe fazer. O número de 1s é par. Opa. Aqui um estado, não vou nem botar o nome, porque agora eu estou numa posição aqui que está difícil de desenhar. 1, 0, 0. Ok? E o outro autômato é a quantidade... Como é que era? O outro autômato não termina com 0, né? Para não terminar com 0, a gente vai fazer os que terminam... Isso aqui, ó. 0 vem para cá. 0 vem para cá. 1 vem para cá. E 1 vem para cá. Esse aqui é final, porque não termina com 0. Ou seja, pode ser vazio também ou terminar com 1. Esse aqui termina com 0. Então, se eu chamar esse aqui de Q0, vamos botar um nome. Q0, Q1, R0, R1. O que acontece? Se eu fizer o produto desses dois autômatos, vai dar a solução que eu quero. A quantidade de 1s é par e não termina com 0. Ok? Podem tentar fazer de outro jeito também, não tem problema nenhum. O importante é que vocês tenham entendido a solução desses dois problemas, entendido o que eu quero dizer aqui, entender primeiro, o que é a linguagem reconhecida pelo autômato finito, e segundo, entender qual é a linguagem que você está reconhecendo, né? O que você precisa reconhecer e o que você não pode reconhecer. Se você olhar bem, eu não fiz aqui esse item não é tão importante para o entendimento, mas é interessante que vocês vejam com quem acertou como se faz. E determine se a linguagem é irregular e prove a sua resposta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Uma vez que a gente fez o autômato finito, está provado, né? Porque a gente sabe que
uma linguagem é gerada por uma gramática regular direita, ou seja, ela é regular pela nossa definição, somente se existe um autômato finito determinístico que a reconheça. E a gente acabou de exibir agora o autômato finito, que é o produto desses dois aqui, reconhece ela. Aliás, como eu não pedi para exibir o autômato, a solução pode parar aqui e falar, o produto desses dois autômatos reconhece a linguagem. Logo, existe o autômato finito determinístico que reconhece a linguagem, logo a linguagem é regular. Ok? Então, era isso que eu queria dizer. Espero que vocês entendam bem esses conceitos, que é importante para continuar o curso. E até a nossa reunião online. Um abraço.